Há um versículo nas Escrituras que o inferno odeia ouvir, um texto que queima quando é proclamado, uma frase que cada vez que é lembrada, reacende a derrota eterna de Satanás. Esse versículo está em Apocalipse 12, 11, e diz assim: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte." Aqui está o segredo da vitória, que o diabo não pode imitar. Não há feitiço, poder, nem principado que suporte o peso dessas palavras, porque nelas está condensada toda a história da redenção, toda a autoridade do sangue e todo o poder de um testemunho fiel. É o versículo que recorda o inferno de sua derrota e lembra aos filhos de Deus de sua herança. Spurgeon dizia: Satanás não teme o crente que fala sobre o sangue, ele teme o crente que vive debaixo dele. Apocalipse 12, 11 não é poesia, é guerra espiritual, é o mapa da vitória eterna, é a chave que o inimigo tenta esconder, porque revela que o cristão não vence pela força, mas pelo sacrifício do Cordeiro e pela coragem de permanecer fiel até o fim. O diabo teme o sangue que o derrotou, a palavra que o expõe e a entrega que o desarma. Neste vídeo, vamos revelar o porquê esse versículo é a sentença de derrota definitiva do inimigo. Vamos entender o poder que há no sangue, a força espiritual de um testemunho verdadeiro e o significado de amar mais a Cristo do que a própria vida. Se você quer compreender o segredo da vitória que o inferno não pode copiar, fique até o fim, porque Apocalipse 12, 11 é o versículo que Satanás não suporta ouvir e que o céu nunca deixará de cantar. Desde o Éden, o sangue tem sido o limite que o inimigo não pode cruzar. Quando Adão pecou, o véu da inocência foi rasgado e o pecado abriu caminho para a morte. Mas antes que a espada do juízo descesse, Deus vestiu o homem com pele de animal. Alguém precisou morrer para que o culpado fosse coberto. Foi ali que o inferno ouviu, pela primeira vez, o som do sangue caindo sobre a terra, e soube que aquele som seria sua derrota. Em Apocalipse 12, 11, João nos mostra o final dessa história. O mesmo sangue que cobriu Adão agora vence o dragão. O mesmo sacrifício que começou no jardim termina no trono. O sangue do Cordeiro é a lembrança eterna de que Satanás perdeu. Spurgeon dizia: não há um único demônio no inferno que possa resistir ao sangue de Jesus, porque cada gota grita mais alto do que todas as acusações do inimigo. O diabo é um acusador. Ele vive de vozes, de lembranças, de culpas. Ele acusa o crente com o passado, com o pecado, com as falhas. Mas há algo que silencia a voz do acusador: o sangue do Cordeiro. Quando o sangue é aplicado sobre a vida, a sentença muda. Quando o sangue é crido, o inferno se cala. Quando o sangue é proclamado, as correntes caem, porque o sangue não é um símbolo religioso, é uma autoridade espiritual. O sangue não é memória. Presença não é tinta sobre páginas, é vida derramada e viva. O inferno não teme igrejas grandes, templos cheios ou discursos eloquentes. O inferno teme o sangue. Treme quando alguém diz: estou coberto pelo sangue de Jesus, porque o sangue é a linha que separa o reino da luz das trevas eternas. Foi o sangue que marcou as portas em Êxodo 12, impedindo o anjo da morte. Foi o sangue que purificou o altar em Levítico. Foi o sangue que gotejou no Gólgota, selando o novo pacto. E será o sangue que, em Apocalipse, testificará que a vitória pertence ao Cordeiro. O sangue não é apenas o que nos perdoa, é o que nos dá autoridade. Por isso, o diabo odeia crentes que conhecem essa verdade. Crentes que não vivem apenas de frases como Jesus me ama, mas que vivem debaixo da confissão: eu pertenço àquele que venceu, porque o sangue não é apenas a causa do perdão, é a propriedade da vitória. Satanás não teme o crente que ora por medo, mas teme o crente que ora lembrando o inferno do que já foi feito na cruz. Spurgeon pregava:
O sangue é o martelo que despedaça as portas do inferno e o selo que fecha a boca do acusador. E é isso. O inferno não suporta o sangue porque ele o expõe, mostra que tudo o que o inimigo faz é uma tentativa desesperada de negar o inevitável. Ele já perdeu. Cada vez que o nome de Jesus é exaltado, o sangue fala. Cada vez que um pecador se arrepende, o sangue fala. Cada vez que alguém escolhe o perdão ao invés da vingança, o sangue fala. E quando o sangue fala, o diabo se cala. Há uma linguagem que o inferno entende e teme, a linguagem do sangue. O sangue diz, está pago. O sangue diz, está consumado. O sangue diz, não há condenação. E enquanto o sangue fala, o trono de Deus responde, este é meu filho. É por isso que o inimigo odeia a cruz, porque foi lá que ele foi exposto, desarmado e vencido. Colossenses 2,15 declara, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A cruz foi o campo da vergonha de Satanás. O sangue foi o estandarte da vitória de Cristo. E todo aquele que está sob esse sangue carrega o sinal do triunfo. Mas há um segredo. O sangue não age onde não há fé. Ele não é uma superstição, mas uma aliança. O sangue não protege quem apenas o menciona, protege quem o invoca em submissão. Por isso, Tiago 4,7 ecoa junto com Apocalipse 12,11. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição abre a porta. A fé aplica o sangue. E a obediência o torna vivo em nós. Satanás teme o sangue porque o sangue é a lembrança eterna de que ele não tem mais domínio. O que antes estava sob condenação, agora está sob graça. O que antes era escravo, agora é herdeiro. O que antes estava morto, agora vive pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o medo vier, confesse o sangue. Quando a acusação vier, declare o sangue. Quando o desânimo vier, invoque o sangue. Porque o sangue fala mais alto do que o pecado, mais alto do que o passado, mais alto do que o inferno. E enquanto o sangue estiver sobre você, o inimigo nunca poderá te tocar. Ele só poderá fugir. O inferno é um grande imitador. Satanás não cria, ele copia. Ele distorce o que Deus fez perfeito. Ele manipula o que era puro. Ele disfarça o mal em aparência de luz. Desde o Éden, sua arma favorita não é o poder, é a mentira travestida de verdade. Mas há algo que ele jamais conseguiu imitar. A palavra viva que nasce de um coração rendido ao Espírito Santo. Apocalipse 12,11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa palavra não é um discurso bonito, nem uma citação decorada. É o eco da verdade vivida, é a voz de quem passou pela cruz e saiu transformado. É o som da fé quando o medo grita, é a voz da obediência quando o inferno tenta calar. É o testemunho que o diabo não consegue falsificar, porque ele não pode gerar santidade. Spurgeon dizia, o diabo pode imitar a oração, pode citar a Bíblia, pode fingir piedade, mas ele não pode fabricar um testemunho nascido da graça. O testemunho é o selo da autenticidade do sangue. Não basta dizer, eu creio. É preciso viver de modo que o inferno reconheça que você pertence a Cristo. O testemunho é a prova de que o sangue não foi apenas invocado, mas aplicado. E é isso que o inimigo teme. Um crente que vive o que prega, que permanece firme quando todos recuam, que resiste quando seria mais fácil desistir. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás usou a palavra, mas sem obediência. Ele citava versículos, mas não tinha o Espírito, e Jesus respondeu com a palavra e com fidelidade. O diabo conhece as Escrituras, mas não conhece submissão. Ele pode pronunciar o texto, mas não pode carregar o poder, que vem de um coração em aliança com Deus. Essa é a diferença entre recitar e testemunhar. Recitar é repetir o que alguém disse. Testemunhar é revelar o que você viveu. E quando o crente testemunha, o inferno se cala,
porque contra o sangue e contra a experiência não há argumento. O testemunho é a voz dos que foram arrancados das trevas, é o som dos cativos libertos, dos enfermos curados, dos mortos espirituais que voltaram à vida. Cada vez que alguém declara, Jesus me salvou, o inferno escuta e se lembra de que perdeu mais um território. Cada vez que um cristão permanece fiel no sofrimento, o inferno é lembrado de que o poder dele é limitado. E cada vez que alguém se recusa a negar a fé, mesmo diante da morte, o céu se manifesta e a glória de Deus cobre o campo de batalha. O diabo não teme palavras, teme verdade encarnada. Ele teme quando a palavra deixa de ser um livro na estante e se torna vida no coração. Ele teme quando o crente fala de arrependimento e vive arrependido, quando fala de perdão e perdoa, quando fala de pureza e caminha em santidade, quando fala de Cristo e o representa, porque o testemunho é a imagem de Cristo replicada em carne humana, é o reflexo do Cordeiro no meio do caos, e o inimigo não pode suportar ver o que ele tentou destruir se manifestar em glória diante dele. Mas há algo ainda mais profundo. A palavra do testemunho não é apenas o que dizemos, é o que recusamos negar. Os mártires dos primeiros séculos venceram não porque tinham força, mas porque não negaram o nome de Jesus. Eles não amaram suas vidas até a morte, e por isso o inferno não pôde vencê-los. Spurgeon escreveu: o testemunho dos mártires é o hino que o inferno não consegue apagar. Essa é a vitória de Apocalipse 12:11. Não é o triunfo de quem fala muito, mas de quem permanece fiel até o fim. A palavra do testemunho é o som do amor que não negocia. É o grito silencioso de quem, mesmo ferido, ainda diz: Jesus é suficiente. O diabo odeia essa voz porque ela o expõe. Enquanto ele grita mentiras, o testemunho fala verdades. Enquanto ele acusa, o testemunho perdoa. Enquanto ele destrói, o testemunho edifica. E a cada crente que permanece fiel, o trono de Deus é exaltado e o império das trevas se enfraquece. O testemunho é a prova viva de que o sangue ainda tem poder. É o selo da redenção em ação. E o inferno, por mais barulhento que pareça, não tem resposta contra isso. Apocalipse 12:11 termina com uma frase que poucos querem viver, mas que o inferno teme profundamente. E não amaram as suas vidas até a morte. Essas palavras são o selo da vitória final, porque a derrota de Satanás não aconteceu apenas quando Cristo morreu, mas quando os filhos de Cristo escolheram morrer com ele. O inferno nunca soube o que fazer com homens e mulheres que não têm mais medo de perder. Satanás governa pelo medo, medo da morte, medo da perda, medo da rejeição. Mas quando ele encontra alguém que já entregou tudo, ele não tem mais acesso. A alma que nada retém é invencível. Spurgeon dizia: quando o crente já se despediu do mundo, o diabo já não tem onde tocá-lo. A fidelidade até a morte é a linguagem que o inferno não entende. Ele entende barganha, entende vaidade, entende religião, mas não entende rendição, porque a rendição total quebra a espinha da tentação. Quem já morreu para o mundo não pode mais ser comprado. Quem já entregou a própria vida não negocia o evangelho. Quem já foi crucificado com Cristo não teme o corte, não teme a perda, não teme a dor. Sabe por quê? Porque já descobriu o segredo. A morte não é o fim, é a vitória. Satanás se alimenta de corações divididos, de cristãos que ainda amam a si mesmos mais do que a cruz. Ele prospera em ambientes onde o eu ainda quer o trono. Mas quando encontra alguém que diz como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele é obrigado a recuar, porque o homem morto não se ofende, a mulher morta não retrocede. O crente morto para o mundo é livre. E liberdade é o que o diabo mais teme. Essa fidelidade não nasce de coragem humana, mas do amor sobrenatural pelo Cordeiro.
Os mártires não venceram pela espada, mas pela convicção. Eles não tinham poder político, nem exércitos, tinham certeza. A certeza de que o sangue valia mais do que o fôlego. A certeza de que o testemunho valia mais do que o corpo. A certeza de que morrer por Cristo era o mesmo que viver para sempre. E o inferno assiste, impotente, a esse tipo de fé. Porque o inferno pode perseguir o corpo, mas não pode tocar na alma selada pelo sangue. Pode queimar livros, mas não pode apagar testemunhos. Pode aprisionar vozes, mas não pode calar a verdade. E é por isso que, desde os primeiros dias da igreja, quanto mais o inferno matava, mais o reino crescia. O sangue dos mártires se tornou a semente da fé, e cada lágrima derramada se transformou em um hino celestial. Eles venceram não por escapar da morte, mas por atravessá-la. E essa é a vitória que Satanás não compreende. A vitória dos que amam mais o eterno do que o presente. Spurgeon dizia que a fé que teme morrer nunca aprenderá a viver. A fidelidade até a morte é a prova de que a fé amadureceu. Não, é mais movida por bênçãos, mas por amor. Não busca proteção, busca presença, não busca resposta. Busca comunhão, e quem vive assim torna-se indestrutível, porque o inimigo pode tirar tudo, menos o que foi entregue a Deus. Essa é a fé que transforma a derrota em glória. É o tipo de fidelidade que converte o sofrimento em altar. É o tipo de obediência que converte a morte em nascimento. Quando um crente permanece fiel até o fim, o inferno se curva, porque ali está o eco da cruz, o reflexo do próprio Cristo. O Filho de Deus não venceu fugindo da morte, mas entrando nela e saindo com a chave. Hoje, poucos falam sobre essa entrega. Vivemos um cristianismo que quer reinar sem cruz. Vencer sem morrer, servir sem renunciar. Mas Apocalipse 12:11 nos lembra: a vitória não está em evitar o sacrifício, está em abraçá-lo. O diabo odeia essa mensagem porque ela destrói sua principal arma. O medo. O medo é o último trono de Satanás dentro da alma humana. E quando esse trono cai, ele perde o domínio. Então pergunte a si mesmo: o que ainda me prende? O que ainda temo perder? Que parte da minha vida ainda não foi colocada no altar? Porque o inferno não teme quem prega com eloquência. Ele teme quem vive rendido. E cada vez que alguém diz com sinceridade: Senhor, faça-se a tua vontade, ainda que me custe tudo, o inferno silencia, porque essa é a fidelidade que ele nunca compreenderá, a fidelidade que ama mais a Deus do que a própria vida. Apocalipse 12:11 não é apenas uma promessa de vitória, é o eco de uma sentença já decretada. Quando João escreve: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ele não está falando de uma batalha futura, está falando de um veredito passado. O inferno já foi julgado. Satanás não luta para vencer, luta para enganar. Ele é um réu condenado, que ainda tenta arrastar consigo os que não conhecem o poder do sangue. Mas diante de Deus, o julgamento já foi proclamado. Spurgeon dizia: o diabo não teme o futuro, teme o que já foi decidido no passado, no Calvário. Na cruz, Cristo não apenas nos salvou, ele exibiu o inferno em vergonha pública. Colossenses 2:15 declara: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Esse versículo é o golpe que ecoa por toda a eternidade. O Calvário não foi apenas uma cena de dor, foi o tribunal celestial, onde a eternidade foi decidida. Enquanto o mundo via fraqueza, o céu via julgamento. Enquanto os demônios celebravam, Deus declarava: está consumado. O sangue caiu sobre a terra como selo, e a sentença do inferno foi assinada com graça. Desde então, o diabo não luta por domínio. Ele luta por ilusão. Ele tenta convencer o crente de que ainda tem poder. Mas o que ele chama de força é apenas teatro diante da verdade eterna. Ele perdeu. É por isso que o inferno teme
Apocalipse 12:11, porque ele relembra a sua condenação. Toda vez que um cristão confessa o sangue do Cordeiro, o inferno ouve o som do martelo do juiz batendo novamente. Toda vez que alguém dá testemunho, o diabo é lembrado da multidão que ele não conseguiu reter. Toda vez que um servo de Deus permanece fiel, o inferno revive o dia da sua derrota. Satanás odeia ser lembrado. Ele odeia ouvir sobre o sangue, porque o sangue é a prova do veredito. O sangue é a certidão da derrota. É o documento sagrado que grita através dos séculos. O caso está encerrado. E o mais aterrador para o inimigo é que esse julgamento foi público. A cruz foi o palco onde Deus exibiu sua justiça diante de anjos e demônios. O inferno assistiu à própria ruína. A morte viu sua falência. E o pecado perdeu o direito de acusar. Por isso, o diabo não suporta o nome de Jesus. Porque cada vez que o nome é mencionado, o som do Calvário ecoa de novo. Mas veja o mistério. O julgamento foi pronunciado, mas a execução ainda está em andamento. É por isso que o inimigo ainda age. Não porque tem poder, mas porque ainda há tempo para enganar os que dormem. Ele sabe que seu fim está selado, mas tenta atrasar a vitória dos santos, roubando-lhes a consciência da autoridade que possuem. Spurgeon dizia: Satanás teme o cristão que sabe ler a sentença. Ele teme aquele que entende que a cruz não foi apenas um sacrifício, mas um julgamento. O diabo vive de ignorância. Ele se alimenta de crentes que não conhecem a palavra, de igrejas que substituem a verdade por emoções, de pastores que pregam conforto e esquecem o sangue, porque um povo sem entendimento é um povo vulnerável. Mas quando um homem desperta e entende o poder do sangue, o inferno se cala, porque ele sabe que encontrou alguém que conhece a sentença. O julgamento do inferno é irreversível. Nem lágrimas, nem súplicas, nem engano o revogam. Jesus não apenas venceu o diabo, ele o expôs. A vergonha eterna de Satanás é ver que tudo o que tentou destruir se transformou em glória. A cruz, que parecia derrota, virou trono. O sangue, que parecia fraqueza, virou selo. E os mártires, que pareciam vítimas, tornaram-se juízes ao lado do Cordeiro. Apocalipse 20 confirma o fim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ventos e 10. O inferno já conhece sua sentença, por isso odeia Apocalipse 12:11. Porque esse versículo é o lembrete diário de que o veredito não será revertido, mas há algo glorioso. Enquanto o inimigo aguarda seu fim, o povo de Deus vive sob a bandeira da vitória. Cada alma salva é mais uma linha no registro da condenação do inferno. Cada testemunho é uma nova prova no tribunal da eternidade. Cada vida transformada é um novo selo dizendo: está consumado. E esse é o mistério que o inferno não suporta, o julgamento que o condenou. É o mesmo julgamento que nos libertou, o sangue que selou sua derrota. É o mesmo sangue que garante nossa vitória. A cruz que o envergonhou. É o trono que hoje exaltamos. Por isso, toda vez que você dobrar os joelhos e disser: em nome de Jesus, o inferno treme, porque ele já ouviu essa voz antes. Na cruz, há um nome que o inferno não ousa pronunciar sem tremer. Um nome que não pertence a reis, nem a profetas, nem a anjos, mas ao Filho de Deus que desceu, morreu, ressuscitou e triunfou. Esse nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 12:11 revela o poder que esse nome carrega. O sangue e o testemunho só têm força, porque vem dele. Spurgeon dizia: o nome de Jesus é a senha do céu e o terror do inferno. O diabo não teme o cristão que fala de religião. Ele teme o cristão que fala em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não é apenas uma palavra, é uma autoridade cósmica. É a assinatura divina sobre a sentença que já foi escrita no sangue.
É o selo que encerra todo o argumento, cala toda a acusação e destrói toda a maldição. No mundo espiritual, nomes são tronos. Cada nome carrega um governo, uma presença, uma influência. Mas há um nome acima de todos, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Esse é o nome que o inferno reconhece, porque foi diante dele que seus portões ruíram. O inferno não teme crucifixos, nem rituais, nem fórmulas. Ele teme o nome que o venceu com sangue e obediência. Quando Jesus caminhava na terra, os demônios sabiam quem ele era. Eles gritavam: "Bem sei quem tu és, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Eles o reconheciam antes que os homens o entendessem, porque o inferno sempre soube quem é o verdadeiro rei. Ele viu quando o trono foi preparado, quando o cordeiro foi imolado e quando o sangue tocou o altar. E desde então, esse nome se tornou o som da sua ruína. Mas há um segredo que muitos ignoram. O nome de Jesus não é amuleto, é aliança. Não basta pronunciá-lo, é preciso pertencer a ele. Em Atos 19, alguns homens tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios, e os espíritos responderam: "A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" Atos 19:15. E o resultado foi humilhação, porque o inferno reconhece autoridade, não encenação. Spurgeon pregava: "O diabo conhece a diferença entre quem fala de Cristo e quem fala com Cristo." O nome de Jesus é uma coroa que só pode ser usada por quem vive debaixo do sangue. O sangue garante a filiação. O nome manifesta o poder. O sangue nos coloca no reino. O nome nos faz reinar sobre as trevas. Por isso, quando Apocalipse 12:11 fala da vitória dos santos, está dizendo que eles não venceram por emoção, nem por intelecto, mas por autoridade herdada. Essa é a diferença entre um crente comum e um crente cheio do Espírito. Um menciona o nome, o outro carrega o nome, um repete, o outro revela. E quando alguém que carrega o nome de Jesus fala, o inferno obedece, porque reconhece a voz do próprio Cordeiro em sua boca. Há um momento em Atos 16 em que Paulo expulsa um espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Ele não fez um ritual, não gritou, não debateu, apenas disse: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela." E o espírito saiu imediatamente. O poder não estava no tom da voz, mas na autoridade do nome. E essa autoridade só é dada a quem está submisso ao trono. O inferno não teme quem ora de forma eloquente. Ele teme quem ora com coração rendido. Não teme quem cita versículos, teme quem vive versículo, porque o nome de Jesus não é ferramenta de guerra, é identidade espiritual. Ele só opera onde há rendição. Nome que o inferno reconhece é o mesmo nome que o céu ama. É o nome que cura, liberta, restaura e quebra correntes invisíveis. É o nome que estava sobre a cruz. O nome que ecoou no túmulo vazio e o nome que será entoado por toda a eternidade. Em Apocalipse 19, João vê o Cordeiro montado num cavalo branco, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nome que o inferno reconhece e teme. Mas há um detalhe profundo. O diabo não teme o nome de Jesus quando ele é apenas um som. Ele teme quando é uma vida consagrada. O inferno reconhece quem carrega o selo do sangue. Ele distingue o servo do impostor, o santo do fingido, o quebrantado do vaidoso. Porque o nome de Jesus brilha sobre os que pertencem a ele. E essa luz é o terror das trevas. Spurgeon dizia: o nome de Jesus é doce para os santos e amargo para os demônios. E é por isso que o crente que vive em santidade se torna perigoso, não por sua força, mas porque carrega o nome diante do qual o inferno cai de joelhos. Então lembre-se, você não enfrenta o inimigo sozinho. Você luta em nome daquele que já o venceu. E cada vez que você pronuncia com fé, em nome de Jesus, o inferno se lembra da cruz, do sangue, da ressurreição e do trono.
porque esse nome não é apenas som, é a presença do próprio Deus. Há algo que o inferno nunca conseguiu silenciar: o testemunho dos santos. Apocalipse 12:11. Diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue fala no céu, o testemunho fala na terra. E quando ambos se unem, o inferno não encontra descanso. Satanás odeia quando um homem é redimido, mas odeia ainda mais quando esse homem abre a boca e conta o que Deus fez, porque o testemunho é a prova viva da falência do inferno, é o lembrete diário de que o poder do pecado foi quebrado. Cada vez que um cristão conta sua libertação, um demônio é envergonhado. Cada vez que alguém confessa: eu estava perdido, mas fui achado, o inferno se lembra de que o sangue ainda está agindo. Spurgeon dizia: o testemunho do crente é uma ferida que o diabo nunca consegue fechar. O testemunho é o eco do sangue no coração humano. É a pregação que não depende de púlpito. O sermão que o inferno não consegue censurar. Pode-se prender um missionário, mas não se pode apagar o rastro do seu testemunho. Pode-se queimar as escrituras, mas não se pode calar uma vida transformada. O testemunho é a voz do Cordeiro reverberando através dos remidos. É a proclamação viva de que o Calvário continua produzindo frutos. O inimigo tenta desacreditar, distorcer e intimidar o crente para que ele se cale. Ele sabe que, enquanto houver uma boca aberta para glorificar a Cristo, haverá derrota nas regiões espirituais. Foi por isso que os apóstolos foram ameaçados, açoitados e perseguidos, não porque pregavam ideias, mas porque testemunhavam fatos. Eles não falavam de uma teoria, falavam de um encontro, e o inferno não tem resposta contra o encontro com o Cristo vivo. Quando Pedro e João foram levados diante do Sinédrio e ordenados a não pregar mais, eles responderam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. O testemunho é isso, a impossibilidade de calar aquilo que o céu fez dentro de você. O inferno pode tentar impor silêncio, mas não pode apagar a chama. Cada testemunho verdadeiro é uma arma espiritual. Ele fere as trevas porque mostra o poder de Deus atuando em vasos frágeis. Ele humilha o inimigo porque revela que o Espírito Santo transformou o que antes estava nas mãos dele. O testemunho é uma ferida aberta no orgulho de Satanás, um lembrete de que o amor venceu a rebelião. E por isso, o diabo tenta fazer com que os crentes se envergonhem de falar. Ele sopra mentiras. Vão rir de você. Ninguém vai acreditar. Você é pequeno demais. Mas quando alguém supera a vergonha e fala, o céu se manifesta. Spurgeon pregava: cada alma que confessa Cristo em público é um trovão que ecoa no inferno. Porque o testemunho não é apenas um relato, é um ato profético. Cada vez que você conta o que Jesus fez, você reabre a ferida do inimigo e lembra o universo espiritual que ele perdeu o direito sobre sua vida. Por isso, Apocalipse 12:11 coloca o testemunho lado a lado com o sangue. O sangue é o que salva. O testemunho é o que propaga a salvação. Mas há um segredo que o inferno teme mais do que a palavra falada. O testemunho vivido é quando o cristão não apenas conta, mas encarna o Evangelho. É quando sua conduta é mais eloquente que suas palavras. É quando o inimigo tenta acusar, mas Deus aponta e diz: olhe para o fruto. Esse é o testemunho que cala o acusador. O testemunho da coerência. Não o da fama, mas o da fidelidade. Não o da visibilidade, mas o da constância. E cada vez que o crente resiste ao pecado, o inferno sangra de novo. O diabo odeia testemunhos porque eles destroem a sua propaganda. Enquanto ele grita que Deus não muda ninguém, há milhares de vozes dizendo: eu fui mudado. Enquanto ele tenta espalhar dúvida, há incontáveis corações dizendo: eu vi a glória de Deus. Enquanto ele sussurra que o pecado é invencível, há uma multidão que declara: fui lavado no sangue do Cordeiro. Cada
Testemunho é um golpe, cada conversão é uma perda, cada confissão é uma vitória. E quando esses testemunhos se unem, quando o povo de Deus fala como um só corpo, o inferno se abala. Porque Apocalipse 12:11 não fala de um herói solitário, mas de um exército. Eles o venceram. Plural, não um, mas eles. A igreja é o coral do Cordeiro, e o som de suas vitórias é o cântico que o inferno não suporta ouvir. Então, não se cale. O silêncio é terreno fértil para o medo, mas o testemunho é o campo onde floresce a fé. Conte o que Deus fez, fale, mesmo que sua voz trema. Escreva, mesmo que ninguém leia. Ore, mesmo que ninguém veja. Porque cada palavra verdadeira é uma ferida nova no reino das trevas e uma coroa nova lançada aos pés do Cordeiro. Há uma vitória que o tempo não apaga, uma sentença que o inferno não pode recorrer, uma conquista que não foi escrita por mãos humanas, mas selada com sangue divino. Essa é a vitória descrita em Apocalipse 12:11, a vitória final, eterna, irreversível. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nenhuma dessas três chaves pode ser separada da outra. O sangue é o fundamento. O testemunho é a proclamação. A fidelidade até a morte é a coroa. Juntas, elas formam a fortaleza que o inferno jamais poderá invadir. Essa vitória não é sobre circunstâncias, é sobre autoridade espiritual. Não é sobre vencer batalhas terrenas, é sobre resistir até o fim, guardando a fé. Porque o crente que permanece fiel até o último fôlego não é derrotado nem pela morte. Aquele que foi lavado no sangue e persevera na verdade não pode ser vencido. Pode ser ferido, mas não vencido. Perseguido, mas não destruído. Provado, mas nunca abandonado. Spurgeon dizia: a maior vitória do cristão não é escapar da guerra, mas continuar adorando em meio a ela. O inferno conhece o nome dos que o venceram. Ele se lembra de cada santo que resistiu, de cada mártir que cantou diante da espada, de cada crente anônimo que preferiu perder tudo do que negar o Cordeiro. O diabo teme esses nomes porque eles estão escritos no livro da vida, lavados no sangue que o derrotou. Esses são os que venceram, não com poder humano, mas com o poder da rendição, não com força, mas com fé, não com espada, mas com lágrimas, porque a lágrima que cai diante de Deus é mais poderosa do que o rugido do inferno. Apocalipse 12:11 não é apenas história, é a estratégia da eternidade. Enquanto o mundo busca glória, Deus busca fidelidade. Enquanto o inferno promete coroas de ouro falso, o céu oferece coroas de vida eterna. E quando os santos finalmente se reúnem diante do trono, o dragão verá mais uma vez que perdeu, não apenas diante de Cristo, mas diante de cada alma que permaneceu fiel ao sangue. Essa vitória não será proclamada por trombetas humanas, mas pelo próprio Cordeiro. Em Apocalipse 17:14 está escrito: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aqueles que estão com ele vencerão também, não por mérito, mas por união, não por esforço, mas por permanência. O diabo pode se opor, mas não pode anular o sangue, pode mentir, mas não pode apagar o testemunho, pode matar o corpo, mas não pode tocar a alma selada pelo Cordeiro. Essa é a vitória que o inferno teme, a vitória do amor que não recua, do sangue que não falha, da fé que não morre. E um dia, o próprio Cristo enxugará dos olhos de seus filhos todas as lágrimas da guerra, e o eco final do universo será um só. O Cordeiro venceu. Então, até esse dia permaneça firme. Não negocie o sangue, não silencie o testemunho, não ame a sua vida mais do que o seu Senhor, porque cada passo de obediência é uma lembrança ao inferno de que ele perdeu, e cada
Respiração de fé é uma proclamação de que a vitória já foi conquistada. Diabo odeia esse versículo porque ele resume tudo o que ele não pode desfazer, não pode apagar o sangue, não pode calar o testemunho, não pode impedir a fidelidade. E por isso ele odeia Apocalipse 12:11, porque ali está o resumo da sua ruína. O sangue nos salvou, o testemunho nos fortalece e a fidelidade nos glorifica. Essa é a vitória eterna. A vitória que o inferno não pode reverter. Se esta palavra te confrontou, não a ignore. Apocalipse 12:11 não é apenas um versículo, é um espelho. Ele revela quem você é e em quem precisa se tornar. Você tem vivido sob o sangue? Tem falado o que o inferno tenta calar? Tem amado a Cristo mais do que a própria vontade? Escreva nos comentários: eu vencerei pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Declare isso como um pacto diante de Deus e compartilhe este vídeo com alguém que está em guerra, alguém que precisa se lembrar de que o inferno já perdeu, porque o sangue ainda fala, o testemunho ainda brilha e o Cordeiro ainda reina.